Rafael Grata é engenheiro, graduado em medicina e reúne milhões em suas redes sociais, onde usa neurociência para falar sobre saúde mental, produtividade e bem-estar. Ele também desenvolveu um protocolo com planos de ação voltado para ajudar pessoas a superarem a ansiedade. Vamos hoje conhecer um pouco mais da história dele e entender como hábitos saudáveis podem influenciar a nossa saúde financeira. Seja bem-vindo ao B3 e ao B3 Convida, Rafael Grata. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Feliz de estar aqui. Que legal. Rafael, a gente sempre começa o B3 Convida perguntando um pouquinho da infância do convidado, querendo saber mais sobre como que era o seu contexto familiar, a sua relação com o dinheiro na sua família, na sua infância. Conta um pouco pra gente, por favor. Legal, ótima pergunta. Com certeza a infância é muito importante, né, na relação com o dinheiro. Os meus pais, eles não tinham uma condição das melhores, principalmente quando eu era criança. Depois melhorou um pouco, eu consegui estudar, né, em escolas ali boas, mas desde cedo na infância, e é muito comum, muitas famílias brasileiras, né, eu sempre fui ensinado de que, né, muito na base da escassez, né, então, olha, a gente rala muito para conseguir R$1, e eu lembro que eu associei um pouco de ansiedade, né, a finanças. Então foi bom por um lado, porque me fez ali, né, fiz 2 graduações e sempre trabalhei, sempre fiz estágios e trabalhei, mas ao mesmo tempo também às vezes tem que falar, tem que entender que a gente não vai levar nada do que a gente tem, né, então também não adianta você querer morrer muito dinheiro na conta. Então, né, um equilíbrio ali de você saber usar como se fosse uma energia, né? O dinheiro que está na sua conta, saber usar da forma ótima ali também para otimizar ali seus níveis de estresse, até para você conseguir, pensando também do ponto de vista financeiro, né? Uhum. Então, foi muito na base assim, da escassez, o que é bom, me impulsionou ali, mas também gera uma certa ansiedade, né, que muitas pessoas veem que quer mais e mais e mais, às vezes, associando muitas vezes, né, a sua segurança ao número na conta bancária, né? Então, mas meus pais sempre falaram de dinheiro comigo, acho que isso é muito importante, né, e ter uma educação ali, dar algum tipo de mesada ou alguma forma que a criança vai começando a aprender a poupar. Então, isso aí eu sempre tive. Eu sou muito grato a eles por isso também. Você é de Brasília, é isso? Sou de Brasília. Cresceu lá? Sim, cresci em Brasília. Você tem 30 anos hoje? Eu tenho 31. Na verdade, eu nasci nos Estados Unidos, mas eu vim para o Brasil com 6 meses de idade. Eu era bebê ainda. Meu pai, ele estudou lá, ele fez PhD em genética, na Carolina do Norte. Eu nasci lá e aí eu vim para cá ainda bebê. Seu pai é pesquisador, aí daí vai ligando os pontos até chegar hoje na sua carreira. Mas a gente chega lá. Não, beleza. Mas então o seu contexto foi Brasília ali, começo dos anos 2000. Isso, 90, exatamente. 2000. Eu nasci em 94, né? Exatamente. Brasília ali no final dos anos 90. Uhum. Pegou uma mudança boa ali. Foi. Mudou muito a cidade, né? Com certeza. Brasília era uma cidade que não tinha nada, né? E hoje, cada vez mais também você vai vendo caos em outras cidades grandes, de violência também e tudo. E as pessoas vão valorizando mais Brasília. É comum você ver... Antes, ninguém queria morar em Brasília. Hoje é comum você ver pessoas falando, não troco Brasília por nada, né? Então, realmente, qualidade de vida, qualidade do ar, lá, tudo é bom para uma cidade. Voltando um pouco para o que você estava falando de contexto familiar e de mesada e tal, você lembra como que era essa relação com o dinheiro que eles te davam mensalmente ou dependendo da periodicidade? O que você fazia com ele? Quais que eram os combinados? Um pouco de como é que vocês construíam ali essa relação com o dinheiro, mesmo que num cenário de talvez mais escassez e mais cuidado e responsabilidade com o dinheiro? Você já pegou uma época em que a economia brasileira já estava mais organizada, né? Você nasceu em 94, né? Bem no nascimento ali, pós-nascimento do Plano Real. Sim. Então você já pegou uma fase um pouco mais organizada, né? Talvez tenha sofrido menos abalos ali com... A sua geração não conviveu com inflação do jeito que as gerações anteriores conviveram, né? Então isso talvez tenha dado uma diferença do que seus pais podiam ter falado um pouco mais sobre isso com você. Na minha época você ia ver como é, né?
Eles falavam, né? Exato. Mas com certeza, né? A fase, o período financeiro determina muito da relação com o dinheiro, né? Sim. Quem nasceu e viu um crescimento da bolsa, confia na bolsa, né? Quem nasceu e viu o dinheiro sendo congelado na conta, não confia em banco, né? Então, com certeza, eu peguei uma fase boa, né, nesse sentido. Então, mas meus pais sempre falavam, né? Contavam essa história aí, sempre, né? Contam até hoje. Mas eu acho que era isso, não sei se tinham perguntado alguma coisa. Não, em relação à mesada e a relação mesada. na infância. Então era muito associado às notas. Então, eles associavam ali, né? Se eu tinha notas boas, né? Se eu tava, já passava de ano antes, meses antes, tudo, aí tinha sempre alguma forma de bonificação, né? ou de não punição, então de manter ali, né? Então eu sempre fui ensinado a poupar, sempre fui... que é essa questão, né? Que eu via muito do meu pai, que eu sou muito grato a isso, né? Consigo dar uma segurança financeira para a família, mas que eu vejo muito até hoje que ele associou o senso de segurança, como meu pai, ele era pobre mesmo, ele foi praticamente abandonado, no sentido assim, meus avós foram resolver a vida deles, meu pai teve que trabalhar desde cedo e tudo, e aí ele aprendeu a associar o senso de segurança dele, né, aos números na conta bancária, e aí passou um pouco disso para mim, naturalmente, né, a gente pega, né, um pouco. O que foi interessante, então foi muito isso, assim, foi de associar o estudo, né, ao dinheiro e associar o dinheiro à segurança também, né? O que é bom até certo ponto. Mas esse foi um caminho interessante, né? Porque é um caminho difícil para quem é pai, por exemplo, você associar o dinheiro ao desempenho escolar. Sim. Ou a uma tarefa que a criança precisa desempenhar, porque parece que vamos fazer um caso que você fala assim, vou te dar uma mesada. Eu tenho uma filha, por exemplo, de 10 anos. Eu falo, filha, se você ajudar em casa, eu te dou a mesada. Eu te dou um extra, né? Sim. Mas ela tem que ter um entendimento de que a tarefa de casa é uma tarefa de todo mundo. Que a casa é um bem, que é um ambiente comum, né? Então, assim, você tem que desvincular. Por outro lado, seu pai associou isso a uma questão de segurança, né? Então, assim, você tem uma recompensa, mas isso tem que ser usado com sabedoria, né? Então, usa isso para segurança, né? Então não é para sair não, com certeza. Por aí torrando, né? Não, com certeza. Foi sempre nesse sentido. Isso é até interessante, né? Quando coloca as crianças para fazer, né? Chamam tem até um estudo sobre isso, que é chores, né? Quando faz deveres ali de casa, né? Limpa, lava a louça e tudo. Que as crianças tendem, né, mais sociáveis e mais sucesso, né? Ela tem mais noção, né, da realidade. Nesse sentido, meus pais eles tentavam até, talvez, proteger um pouco, investir mais em estudo, assim. Então, às vezes eles a gente deixava de fazer essas coisas para ir estudar, para ir fazer dever de casa, para ir fazer alguma coisa. Né, mas também te cobrava mais a nota ali, porque cobrava mais a nota, tá te aliviando de um lado, vai te pedir exato. mais de outro. Era assim. É um desafio, né? A gente fala dos pais, mas assim, não sei se eu teria feito melhor do que eles, então assim, não é fácil. E o contexto é diferente também, né? É totalmente... a gente não precisa justificar, né? Esse tipo de ação. Mas, Rafael, avançando aí um pouco, então, quando você começa a ter a sua primeira relação de trabalho e dinheiro, como que você se entende como um profissional? Recebe o seu primeiro salário? Você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Um pouco dessa primeira relação mais tradicional com o dinheiro mesmo. Eu sempre fui de juntar muito mesmo, assim, realmente... eu associava a segurança mesmo, até uma ansiedade, assim, de vai que falta um dia eu preciso juntar, e até um senso de valor, até para talvez, né, mostrar para os meus pais que, olha, eu tô conseguindo juntar, né, eu sou merecedor. O que até certo ponto é saudável, mas tem que ter um equilíbrio nisso, né? Mas o meu primeiro salário eu tinha o quê? Eu comecei a dar aula particular, eu fazia engenharia civil na UNB na época, comecei a dar aula particular de matemática, física, e também eu tinha uns 18, 19 anos ali, e aí eu comecei a fazer um estágio também na Polícia Federal, na época, era um estágio lá, e aí eu juntava esse dinheiro, e aí eventualmente meu pai começou a falar, eu comecei a botar em renda fixa, né, para ir rendendo ali, e aí depois, eu fui para UC Berkeley, para a Universidade da Califórnia, pelo Ciências Sem Fronteiras lá na época,
Aí lá eu consegui um estágio bom, foi meu primeiro emprego de verdade, que aí eu comecei a trabalhar numa obra mesmo, só que o estágio lá pagava em dólar, então era bacana, assim. Eles pagavam $15 a hora e era 40 horas por semana, então era bacana, bem Você bacana. foi fazer um período da faculdade pelo Ciências Sem Fronteiras, é isso? Eu fiquei 1 ano lá. Foi 2 períodos da faculdade. Eu peguei as matérias mesmo, concreto, as matérias lá, e aí lá eu conheci neurociência, que lá eu tinha que pegar umas matérias optativas, né? Exato, que você é obrigado a pegar sem ser de engenharia. Aí eu peguei de meditação, de neurociência, e aí eu comecei a ver isso. Era em 2015, ninguém nem falava no Brasil de neurociência, né? E aí eu achei, não, isso é muito legal. E depois eu formei no Brasil e fui fazer medicina. Mas é isso, eu lembro que esse dinheiro eu juntava tudo, tipo 95%. E a bolsa também eu juntava tudo. E às vezes eu deixava de comer saudável, deixava de comer uma coisa que eu queria para juntar. Hoje eu olho, não, peraí, não faz sentido. Nem precisava tudo isso. Exato, né? Não faz sentido, mas assim, era uma ansiedade. Mas é o aprendizado assim, ali também, né? Exato. Eu tinha muito medo porque eu tive um tio que é muito querido meu, mas ele teve problemas financeiros. Ele é um cara que ele sempre ele ganhava muito bem, ele tinha o carro do ano, Mercedes, tudo. E aí você vai descuidando ali, vai comprando uma coisa aqui, e quando vê, né, não é tanto sobre quanto você ganha, né, mas quanto você gasta, né? Então, mesmo pessoas que têm muitos bens materiais, você olha, a pessoa deve ser muito rica, às vezes ela está devendo dinheiro, né? Então eu tinha um pouco esse trauma, esse medo de acontecer comigo também, meu pai sempre avisando, então... Eu tava vendo um conteúdo seu esses dias sobre quebrar ciclos familiares e de traumas e tudo isso. E acho que isso tudo que você tá falando conversa muito com isso, né? Como é difícil quebrar esses ciclos, não? Sim, com certeza. Não, exatamente. No Brasil, né, tem muito trauma intergeracional mesmo, de escassez, e eu sempre achava besteira esse assunto, porque eu tinha, né, eu via às vezes um papo, né, não, é tudo sobre, né, você vai manifestar, você vai, né, se você ficar pensando em escassez, não, então você tem que gastar o seu dinheiro vai voltar, não é bem assim, não é isso que eu quero dizer, mas realmente existe, né, esse pensamento de escassez, e a gente quando vai agindo com base nisso, né, nessas emoções mais de sobrevivência, mais egoístas, né, egocentradas mesmo, e aí vai se passando, né? Mas é muito comum, né? Os meus avós mesmo, né? Eles vieram nos anos 70 da Itália, eles largaram tudo, eles moravam em Torino, na Itália. Meu avô trabalhava na Fiat, na sede da Fiat, ele era técnico lá, mas ele sempre foi muito inteligente, tudo, ele estava bem, e aí, só que eles estavam insatisfeitos, né? E aí eles largaram tudo e foram morar na Chapada dos Veadeiros. E na época não tinha ninguém, foram nos anos 70 para lá, para uma missão humanitária de ensinar Esperanto, matemática, português para várias crianças ali da região, crianças que foram abandonadas e tudo, foi muito legal. Então tem esse lado que é muito interessante. Ao mesmo tempo, o meu pai, ele tinha 12 anos, então meu pai foi para Brasília, teve que se virar, né, meio que começar do zero ali, com 12 anos teve que trabalhar, com 15 anos, né, tudo, passou muitas dificuldades. E aí você vê um pouco dessa questão assim de associar o dinheiro a algo negativo na família, às vezes, que existe, né? Em muitas famílias você vê isso, né? Como se a prosperidade fosse algo errado, né? E aí eu acho que é muito de como você aloca esses recursos, né? Porque uma pessoa que ela prospera também financeiramente, de forma saudável, de forma honesta e tudo, ela vai poder também ajudar mais pessoas, ela vai poder, né? Ela vai ter um poder ali de, às vezes, fazer projetos que vão ser situações de ganho-ganho, né? Então, você vai gerando mais situações de ganho-ganho, a pessoa, né? Então, é possível isso, né? Eu acho que é importante essa mensagem para as pessoas, porque a gente é muito ensinado de que não, né? Não tem como você, né, prosperar sem desonestidade e tudo. Sim. Então, Acho que liga muito com o conteúdo que você faz, assim, né, Rafa? Acho que é uma coisa de... Óbvio, a gente está falando de prosperidade aqui, mas quando a gente olha para uma coisa de uma prosperidade mais global da pessoa. Exato, né? Então, exato. quando a gente fala você fala muito de saúde mental, né? Então a gente está falando de bem-estar aqui, ele envolve várias disciplinas aqui, né? Então, inclusive a financeira, né? Que é um pouco disso. Putz, não dá para ter um bem-estar completo se você também estiver passando muito perrengue financeiro, né? Você vai estar sob estresse, sob, né, ansiedade, Exato. Enfim, vai ser mais difícil para a pessoa também lidar com isso, né? Sim. É um equilíbrio, né? Perfeito esse ponto, porque também não adianta nada a pessoa ganhar muito dinheiro com uma alta carga de estresse, né? Ou se ela tá... Então, acho que é essa liberdade, com certeza. E você vai vendo isso também, né? Eu vou vendo cada vez mais, né, as prioridades,
E eu lembro que quando eu formei em medicina, né, no meio do ano passado, mas quando eu estava na faculdade eu pensei, cara, eu gosto muito de fazer vídeo, já fazia desde a pandemia conteúdo, desde 2020, os vídeos desde 2022, e aí eu pensei, cara, se eu conseguir simplesmente viver disso, já tá ótimo para mim, eu já sei que eu ia ser muito mais feliz, mais motivado do que trabalhar como, na época eu estava pensando em fazer psiquiatria, infelizmente, assim, a psiquiatria, a parte teórica eu achava muito legal, mas a parte prática, muitas vezes acabava indo para muito farmacológico e pouco resolver a causa base. Então, eu não me via muito fazendo aquilo. Tem seu papel para casos extremos ali, de esquizofrenia, de, né, outras patologias ali graves, mas muitas vezes estão só anestesiando ali um problema que não está sendo resolvido na saúde mental, e não é culpa dos médicos isso, né? O sistema como um todo é assim. Muitos pacientes também não querem buscar realmente uma solução, querem soluções rápidas, né? Mas e exige muita mudança, né? Exato, mudança de estilo de vida, de paradigma, de tudo. É desconfortável, né? Você vai ter que realmente se enfrentar ali em algum momento e tudo. Mas, com certeza, você vai vendo cada vez mais, pô, peraí, faz sentido eu aceitar essa proposta, faz sentido isso, porque realmente você vai... E muitas pessoas, né, que o Jim Carrey falou, né, eu acho que uma vez falou, cara, eu queria que todo mundo ficasse rico e famoso para ver que não é isso que deixa feliz, né, porque é muito comum você ver pessoas, né, às vezes, que ficaram ricas de forma muito rápida, infelizes, né, e empilhando dopamina barata, né, é muito comum você ver em meios assim, né, muito, né, e também não é para falar que ser rico é ruim, né, isso aí também é uma coisa que falam às vezes para as pessoas, né? Mas realmente você vê empilhando dopamina barata, prazer imediato, né, drogas, né, excesso de parceiros sexuais, né, você vê é muito comum, álcool, toda essa dopamina barata, e a pessoa tem um crash de dopamina depois, né? E aí ela olha ali para um cara que, pô, tá bem, que tá estável financeiramente, não tá passando, né? E às vezes aquela pessoa tá muito mais feliz, né? E, enfim, mais realizada, teve mais paciência, mais saudável, né? E tudo. Sim. Não, no fim é o equilíbrio, né? É o equilíbrio que você estava falando no começo, e é o equilíbrio que a gente tá buscando aqui. Mas aí você estava falando um pouco da sua experiência nos Estados Unidos, e eu não sei se eu vou cortar o que você ia falar, mas depois você encaixa aí. Depois a gente dá um jeito. Em 2018, então, você volta dos Estados Unidos, e aí em que situação você volta, assim? Pensando já na produção de conteúdo, como que foi, assim, esse retorno? Eu fui 2 vezes, né? Primeiro eu fiquei 1 ano na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Tá. Aí eu voltei, formei em engenharia, e aí eu voltei para lá, para trabalhar em Los Angeles. Aí eu fiquei 6 meses só em Los Angeles para trabalhar como engenheiro de produção, numa empresa de estrutura metálica, mas não me dei bem, não queria fazer aquilo. Aí eu voltei para o Brasil para fazer medicina em 2018. Tá. Aí eu entrei em medicina e formei em 2024. Você voltou decidido a fazer medicina? Voltei, eu voltei, eu queria ir para a área de saúde. Tá, A gente voltou pensando, não quero ser engenheiro. Em fazer algum... eu queria ir para a área de saúde, que eu ficava lendo livros de saúde, de neurociência, e aplicando também. Mas esse interesse começou porque você tinha um interesse dentro de casa ali, que seu pai é uma referência, ou você já gostava porque você tinha uma proximidade com o tema? De onde veio? Desde criança meu pai me falava assim de célula, ele mostrava, né, sistema imune e tudo, quando eu tinha 6 anos. Mas começou com 19 anos, porque eu era muito magro, assim, eu era aquele falso magro, então, né, magro com, né, não era saudável, e ninguém me falava de musculação, essas coisas, e aí eu falei, não, peraí, eu tinha terminado um namoro com 19 anos, tava solteiro, aí eu falei, caramba, não, eu preciso melhorar o meu corpo, então foi uma motivação puramente estética, só que eu ficava em fórum, em inglês, lendo, entendendo sobre jejum intermitente, essas coisas, começou assim. E era uma motivação bem egoísta mesmo, assim, como eu posso maximizar os meus ganhos. E aí, eventualmente, comecei a ver, comecei a aprender mais e ler sobre psicologia e tudo. Aí eu conheci a neurociência em 2015, né? Foi que eu tinha 21 anos. E aí eu fui vendo que o buraco é muito mais embaixo do que corpo, que é muito comum, né? Homem, quando termina o namoro, às vezes vai pra academia, achando que a mulher terminou com ele por causa do corpo. Só que geralmente não é isso. Claro que corpo é importante, saúde, mas acho que a mulher não liga tanto pro corpo do homem quanto a maioria dos homens liga. Acha, né? Que né? Então, enfim, mas foi esse motivo inicialmente, mas acabou trazendo pra algo bom. Mas tudo bem, você tinha 19 anos, tá desculpado. Exato. Tudo certo. Mas aí você fez engenharia e depois você terminou. Foi depois da engenharia? Não foi.
Eu terminei engenharia, foi eu terminei, tinha 19 anos, estava no começo da engenharia, no terceiro semestre, exato. Mas já estava ali interessado no tema. Entendi. Aí mas comecei a fazer musculação. Mas aí você falou, vou terminar a engenharia e depois você já pensou que você queria fazer alguma coisa da área de saúde. Exato, que eu fui no Ciências Sem Fronteiras com 21, e aí no Ciências Sem Fronteiras eu já vi que eu gostava muito mesmo, assim, dessa área de saúde. Só que aí faltava um ano para eu formar só, engenharia. Aí eu formei, e aí eu voltei para os Estados Unidos, mas não deu muito certo. Essa ida dos Estados Unidos aconteceu muita coisa lá, mas acho que também não vem ao caso, assim. Mas foi um período desafiador para mim mentalmente. Eu tava morando sozinho em Los Angeles e me perdi um pouco, assim, tudo. Mas deu certo, graças a Deus. Mas aí você foi trabalhando na engenharia e ao mesmo tempo mergulhando ali no mundo do universo da saúde. Foi, exato. Até lendo muitos deu o estalo livros. na pandemia, ele falou, vou abrir uma câmera aqui, vou... Foi, aí chegou a pandemia, eu comecei a fazer conteúdos sem ser por câmera, porque não tinha Reels, não tinha TikTok na época, né? E Não aí, tinha. e eu tinha vergonha de aparecer também. E aí, porque realmente, né? Não é, a galera fala, pô, tenho vergonha de aparecer. Só aparece. Realmente, ninguém tá nem aí pra gente, beleza? Você fala bastante disso hoje, né? Mas assim, cara, Não, é desafiador. tudo tem um preço, tem, né? tem. A minha imagem tá exposta O aí, tempo né? É um todo, preço, né? Exato, e tem que realmente... Mas aí eu comecei a fazer os conteúdos, chamava Desmistificando Saúde, quando eu comecei, era 2020. Só a voz. Na pandemia. Nem voz, era só umas imagens com uns desenhozinhos no Canva que eu botava e uns textos dos estudos. Aí, tipo, benefício da cachoeira. E aí tava indo bem. Aí eu parei de fazer, aí eu falei, falta indo muito bem pra eu engajamento, formar. Mas assim, dinheiro que é bom nada. Nada, zero. Fiquei ali 1 ano trabalhando de graça, fazendo aqueles negócios. Aí parei, Aí eu falei, cara, tinha o IGTV na época, não sei se você lembra. Sim. IGTV, eu falei, esse IGTV, mano, nossa, eu devia fazer esse conteúdo no IGTV botando a minha cara, porque tem que usar todas as nossas vantagens competitivas, todas as vantagens desleais, né? Então, tipo assim, pô, cara, se você tem uma estética que vai chamar, mas usa, sabe? Usa tudo, porque é isso, o mundo já é difícil o suficiente. Não, tem que ter alguma coisa que chama atenção ali e capturar. Quando falam, rápido. Ela só tá aí porque ela é bonita. Pô, ótimo, mano. Ela tem que fazer isso mesmo, tipo assim, né? De uma forma saudável, não para meios destrutivos para a sociedade, mas assim, tá passando uma mensagem legal, tá fazendo algo que vai ser consigo, usa mesmo todas as suas vantagens, né, e tudo. Mas aí eu tinha vergonha de aparecer. Aí quando começou o Reel, TikTok, e aí quando eu vi que, caramba, o poder de escalabilidade disso é bizarro. Sim. E é uma oportunidade única, né? Nunca antes alguém pode abrir uma câmera do celular e fazer um conteúdo, né? E antes a gente tinha que estar na televisão, rede aberta. Uma produção enorme e tal. É bizarro, E aí eu comecei a fazer os vídeos. Mas você fez IGTV? Você não tinha mais IGTV. Você já você não criei. teve a coragem do Esperei, IGTV. vi o TikTok bombando, Entendi. vi Reels, vi tipo, surgindo essa coisa bizarra e eu não tinha noção do que era. Quando eu fui ver, caramba, não, peraí, mano. Eu vou ter que Aí eu vou ter que fazer não vai isso, ter jeito. exato. Senão eu vou me arrepender muito depois de não ter feito, né? Aí foi isso. Mas o legal é que você estava decidido a fazer, né? Assim, você estava na faculdade, se dedicando para o que você queria, mas você queria entregar conteúdo. Você já estava decidido que era isso que você queria. Eu ia fazer psiquiatria, eu fui fazer um estágio que não era pago no Hospital São Pedro, em Porto Alegre. Aí eu fiquei lá 1 mês. E aí eu achei legal a parte teórica, eu gosto muito, mas eu vi assim que na prática, assim, a forma que era abordado, nada contra o hospital é incrível, tem excelentes profissionais, médicos excelentes, sim, mas a forma que era abordado os pacientes, na grande maioria das vezes ali, não só ali, né, mas no geral mesmo, não focavam na solução, focavam só em remediar, né, anestesiar muitas vezes o paciente, até porque um paciente também é complicado, né? Aí já vem toda a discussão socioeconômica do Brasil, né? A pessoa muitas vezes não tem condição ali, e aí ela quer só um remédio mesmo para ela conseguir sustentar. Encarar a semana. Exato. Às vezes é um pouco disso, né? Exato. Aí eu pensei, eu acho que eu vou ter mais impacto na vida das pessoas, vai ser mais ganho-ganho, para mim também vai ser ótimo. Eu fazendo esse conteúdo, veiculando de forma gratuita, né? Eu comecei a fazer os vídeos, fiquei trabalhando de graça 6 meses, fazendo muito vídeo. E aqui o Alex Hormozi, não sei se já viram, que é um cara que muito bom no marketing digital no mundo, assim, previu várias tendências.
E ele fala assim, se você está disposto a trabalhar de graça por 6 meses, you won, né? Você venceu, né? E realmente faz muito... E foi É porque é o seu laboratório ali, né? Exato. É um laboratório ali. Então, Exato. é um negócio... Agora, você fez um negócio no conteúdo que é difícil, porque assim, você olha hoje para o que tem de produção de conteúdo, muita gente usa o canal sem ter, obviamente, uma base teórica. E acho que você observou um pouco disso, assim, como é que eu vou falar de bem-estar, de saúde, mas também você precisava se fiar ali em estudos para que você mostrasse credibilidade, né? Acho que aí tem um pouco óbvio da sua formação, né? Porque foi para fora, olhou, entende a pesquisa e o saber científico como algo importante ali, foi fazer medicina, então, assim, putz, eu tenho que me basear aqui em estudos, por mais que a gente saiba que tem estudos que vão ser revisados, que, né, a ciência ela evolui, ela melhora, ela se questiona o tempo todo, mas acho que você apontou para isso, acaba tendo um papel de divulgação científica ali também, não só, né, então, mas também dá uma credibilidade para o que você está falando, né? Sim, não, realmente, nesse sentido aí, algo que foi um diferencial foi que eu fiquei 11 anos e meio de faculdade só, né, aprendendo hard skills, né, as habilidades mais duras ali, né, que a maioria das pessoas hoje é mais raro, principalmente nesse meio de influenciadores, né. A grande maioria já vai logo de cara. E tanto que eu lembro que eu comecei a fazer vídeo com um amigo meu que faz vídeo também, hoje ele também vive disso, só que ele não é formado em nada, mas assim, ele faz vídeos de treino, né? E aí eu via a comunicação dele, às vezes a gente falando do mesmo assunto que a gente tinha visto, e ele conseguia atingir muito mais gente. Eu falei, caramba, eu tenho algo a aprender com ele. Então, e ele também aprendia comigo coisas, né, de conceitos. Então foi uma troca bem boa, assim. Isso eu recomendo muito para todo mundo, assim, qualquer business, você juntar, né, vencer às vezes aqueles preconceitos, que ele poderia olhar para mim e falar, esse cara é muito nerd. E eu poderia olhar para ele e falar, esse cara não é formado em nada, pô, não tem nada porque eu vou aprender com ele. Então você tem sempre, né, aquela humildade. É uma mudança de visão sobre o conteúdo ali, né? Então antes, quando você olha para os veículos tradicionais de mídia, né? Então os veículos sempre se fiaram em fontes de qualidade, né? Você precisava ter ou especialista ou doutor, né? Para passar aquela informação. A internet quebra um pouco isso. Então, quem tem poder de comunicação melhor, né? Acaba nem precisando, ela não é um especialista, mas ela fala muito bem, ela se conecta com o público, tá? Então ela leva vantagem, né? Você conseguiu navegar ali pelos dois ali, né? Com aprendizado, obviamente, de trazer a informação. E acho que uma coisa que não dá para desprezar, que é a capacidade de traduzir temas muito técnicos, né? Quando você está falando de levar uma base teórica que a medicina te dá para as redes sociais, é um desafio e tanto, assim, você traduzir aquilo, você aproximar do público, você traduzir para o que as pessoas estão vivendo no dia a dia, encontrar em temas simples conexões com o técnico e o específico, assim. Sim. Você acha que... Como que foi esse desafio para você, assim, de aproximar e até da saúde, da escolha de falar de saúde mental mesmo, num contexto em que a gente tem, talvez seja a principal doença da atualidade, são as doenças mentais, as doenças relacionadas à ansiedade, tudo isso. Como que você pensa nisso, assim, em relação a fazer essa conexão e essa facilidade de transmitir? Bom, primeiro, uma dica que eu dou para qualquer pessoa que vai fazer conteúdo imagina que quem está te assistindo está com pressa, não faz a menor ideia de quem você é ou do que você está falando e tem um ensino de 4ª série. Assume essas 3 coisas, sempre, né? Porque tá com pressa só para consumir o próximo conteúdo, Exato. Na verdade. Não é só tá com pressa porque ela precisa resolver alguma coisa. Exato. Tanto que a maioria dos vídeos ali, né, as pessoas assistem por 10 segundos só, né? Então, exatamente. Então, começar o vídeo, óbvio, né, aquele com o gancho, tudo. E eu acho que muito disso também, respondendo essa pergunta, é o que eu passei. Então, eu sempre, com 15 anos, eu fui parar no hospital porque eu tive crise de ansiedade. Com 15 anos. Ninguém ensina isso pra gente, essas coisas. Com 15 anos, eu tive uma crise de ansiedade, né, um episódio de transtorno do pânico mesmo. E aí minha pressão, não sabia, eu achava que tinha algum problema no coração, e aí eu fui pro hospital, minha pressão deu 15/10.
Nossa. E aí, enfim, aí eu fui entender depois que eu tinha ansiedade, né? Porque eu fiz vários exames cardíacos e não tinha nada, graças a Deus. Mas acaba que, né, se você não aborda a ansiedade, eventualmente a pessoa pode ter complicações, sim, cardiovasculares por causa da pressão alta crônica, né? A ansiedade, ela aumenta o tônus simpático do sistema de luta ou fuga, então ela vai ter mais, o batimento vai estar mais alto, tudo. Então, e não só isso, assim, ao longo da minha adolescência, por exemplo, a questão da pornografia, que hoje a gente já sabe, né? Já tem vários estudos, tem vários especialistas já falaram, já mostrando que é extremamente danoso pela questão da novidade ilimitada, né? Da questão do fácil acesso, né? E do prazer imediato sem nenhum esforço, né? Então é muito dopaminérgico, é muito viciante. E ninguém me falava. E eu era adolescente, o cérebro de um adolescente ele já não tem maturidade, né? O córtex pré-frontal desenvolvido, o autocontrole. E eu, na adolescência, eu consumia muita pornografia. Mas isso 15 anos atrás, não sei se tinha estudo que falava Ninguém sobre... nem falava, falavam que fazia bem, né? eu lembro, falavam que fazia bem, tinha sexólogos que falavam que, não, pornografia é ótimo, porque estava confundindo talvez com a masturbação sem pornografia, que aí não necessariamente vai ser danoso, né? Mas enfim, mas também não é algo que eu recomendo. Mas esses estudos sobre dopamina que mudaram muito, né? Até porque a gente entrou num volume de informação que gera dopamina ali, que é muito maior hoje, né? Sim, exatamente. Hoje a gente começa a entender mesmo, né, como é que funciona isso, com esse bombardeio de estímulos que a gente tem hoje. E a gente vive uma guerra de consciência mesmo, assim, né? São várias pessoas e empresas tentando capitalizar em cima da consciência das pessoas, né? E aí eu comecei a ter essas visões, eu tinha essa visão, assim, de ser como se fosse um mensageiro ali que ia aparecer pra pessoa ali no meio do TikTok, ela no caos ali, aparece um cara falando uma coisa. Uhum. Mas é isso. E aí, assim, tudo que eu passei, eu já tive também episódio de depressão clínica também, porque foi muito de um TDAH que eu achei que eu não tinha, mas eu fui em neurologistas e psiquiatras especialistas em TDAH e fui diagnosticado. E quando você não trata TDAH, as comorbidades mais comuns são depressão e ansiedade. Ansiedade, 40% ou 60% de quem tem TDAH tem ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, e depressão acho que é 30%. Então é porque o TDAH ele não é tratado, a pessoa ela fica desorganizada na vida, começa a ter problemas de relacionamento, começa a ter problemas no trabalho, e aí uma coisa vai levando a outra, e aí ela abre quadros clínicos mesmo, de depressão, de ansiedade. Agora, TDAH, nesse contexto de TDAH, ansiedade e depressão, como é que fica? Fica incurável, só fica tratável? É possível sair? Como é que fica? Porque o TDAH... O TDAH, né? O TDAH você vai controlar. Exato, o TDAH... Mas aí a ansiedade e depressão fica ali... O TDAH, você tem que... o diagnóstico do TDAH ele é feito desde a infância, né? Ele é feito retrospectivamente. E você pode realmente diminuir os sintomas do TDAH, você não encaixa mais na síndrome, mas a pessoa ela ainda é classificada como TDAH. Enfim, questão de nomenclatura mesmo, né? Eu também não gosto de me apegar muito a isso. Mas a depressão, o transtorno de ansiedade, eles podem sim ser revertidos e curados. A pessoa ela não tem mais aquele quadro, né? E aí a pessoa fala, a depressão não tem cura, você vai ter isso para sempre. Eu não concordo com isso. A depressão tem cura, a pessoa ela pode sim reverter a situação. Mas também não quer dizer que é algo fácil, né? Enfim, mas é isso. Então, acho que tudo que eu passei, todas essas experiências que eu tive, né? Todos esses problemas mentais serviram para eu conseguir talvez me colocar ainda mais no lugar das pessoas ali, porque eu acho que muita gente fala e vê, pô, legal, eu tô vendo aqui o vídeo, Rafa, dá para ver que ele é um pouco ansioso às vezes, ele tem um pouco essas questões, ou ele já teve muito isso, e ele entende como é, né? Ele consegue passar essa mensagem. Então, acho que foi para esse propósito. Eu acredito, né, num bem maior, acredito em Deus, eu tenho as minhas crenças, então eu vejo dessa forma. Você consegue ver o que te deixou, que te levou a esse quadro de ansiedade lá quando você tinha 15 anos? Hoje você está claro para você o que te causou esse ataque de ansiedade? Foi muita coisa, assim, mas... Que muito novo também, né? Com certeza, assim, nessa época eu tinha muita ansiedade social, então tinha emoções ali que eu não tinha abordado. Puta, né? O que é ansiedade social? Ansiedade social Fala pra gente. Ansiedade, você tem vários transtornos de ansiedade. Você tem transtorno de ansiedade generalizado, que é uma ansiedade propriamente dita, que é a grande maioria. Você tem transtorno do pânico, que é uma outra apresentação de ansiedade, mais aguda, menos crônica, né? E você tem
a ansiedade social, que é uma ansiedade em situações específicas, sociais, né? Geralmente a pessoa tem medo de falar em público, ela tem medo de, né, de ser julgada e tudo. Então eu tinha esses 3 praticamente. E a ansiedade, ela está muito ligada a também um estilo de vida hiperdopaminérgico. Porque quando você tem esse padrão de dopamina, né, mais fásico, que é pico de dopamina, vale. Você está sempre procurando o próximo pico de dopamina. O que te deixa ansioso para procurar. Ansioso, exato. Então também está muito associado. Então assim, eu não tinha uma alimentação boa, eu não tinha uma prática regular, consistente de atividade física, eu não fazia nenhuma forma de... que eu gosto muito da diarioterapia, eu faço bastante, que é escrever os sentimentos, às vezes desabafar. Tá cheio de coisa, né? Também eu nunca tinha feito terapia, então eu fui fazer terapia também, né? Alguma prática interna mesmo, né? Você entender o que está acontecendo ali, você externalizar suas emoções em algum lugar, organizar seus pensamentos, né? Que você entender que você não é seus pensamentos, né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Você pode observar os seus pensamentos e você pode treinar o seu cérebro como se fosse um músculo mesmo, né? Metaforicamente falando. Você, faz sentido esse pensamento pessimista, e eu me agarrava a esse pensamento pessimista porque a gente tende ao pessimismo mesmo, né? É uma questão de sobrevivência mesmo, para a gente acumular mais recursos, e até volta à questão financeira que a gente estava falando, né? Sim. Né? Então, foi um conjunto de coisas. Com certeza a pornografia não ajudou na ansiedade, alimentação ruim, ninguém para me orientar, ninguém para falar nada, então assim... A escola, o ambiente da escola também é um ambiente que tende a ser muito tóxico, né? E aí hoje, cada vez mais, tem um livro Geração Ansiosa, né? Que fala... Do Jonathan Haidt, né? Que fala, né? Os homens... o que está mais ferrando a saúde mental dos homens jovens é a pornografia hoje, e das mulheres jovens é a rede social. Porque a dopamina da pornografia, né, que o homem tem ali é equivalente à dopamina que muitas vezes a mulher busca também, tem na rede social da aprovação e da comparação também, né? E buscando cada vez mais essa dopamina da aprovação social, né? Muitas vezes de outros homens, né? Então, enfim, é uma coisa meio complexa aí. Explica rapidamente como a dopamina age, só pra gente colocar todo mundo na mesma página, porque a gente tá falando não é muito ruim, da o dopamina. problema é como a gente tá capturando, né, processando a dopamina hoje, né? Perfeito. A gente tem Mas daqui a pouco a dopamina vira uma vilã. Não, exato. O pessoal fala assim nos comentários, nossa, essa maldita dopamina, mano, esse demônio. Exatamente. Entendeu? Mas esse é o problema dos vídeos curtos, né? Dá pra ser muito mal interpretado. É o corte. Mas assim, a gente tem várias vias dopaminérgicas, né, no cérebro. As duas principais são a mesocortical, que é de autocontrole, né, de controle executivo, né, que faz a gente focar a memória de trabalho, conseguir, né, construir um raciocínio. E a outra é a mesolímbica, que é a de busca por recompensa e prazer, que é muito importante também, principalmente quando a gente fala de prazeres que são longes do esforço. Então, quanto mais você atrasar o prazer do esforço, né, do trabalho, melhor, mais saudável, que é uma dopamina mais sustentada. Quanto mais próximo for o prazer do esforço, pior. Né? Um exemplo, a pornografia. Né? A pessoa abre ali a tela, já tem um prazer, tá imediato, não precisa fazer nada para ter aquilo. Então tem as vias de dopamina e tem os padrões de liberação de dopamina. Então, o padrão de liberação de dopamina fásico, né, que são esses picos de dopamina barata, de dopamina rápida, come um doce, por exemplo, uma dopamina barata, seriam o que a gente chama, né, os pecados, que chamam os pecados capitais, nada mais nada mais são, né, do que pecado vem da etimologia errar o alvo, né, a pessoa, então nada mais são do que dopaminas baratas ali em diferentes formas, né, e aí o padrão fica mais fásico. E aí essa dopamina fásica de picos e vales, ela não é interessante. Porque você não quer ter nem a dopamina muito alta nem muito baixa. Então imagina uma curva em U invertido. A ideia é ficar aqui, essa saúde mental ideal. Platô ali de dopamina. Se a dopamina for muito baixa, a pessoa não tem motivação. E se ela for muito alta, ela vai cair de novo e ela vai tender esse padrão, né? Então a ideia é você ter mais tônus de dopamina, uma dopamina mais sustentada. Que aí ela é conquistada, né, por meio de exercício físico, de estudo, de, enfim, práticas aí que, como eu falei, que vão requerer... que a gente já tem alguns estudos de meditação, por exemplo, que acabam tendo, afetam ali, né? Exato, exatamente. Meditação é um ótimo exemplo. Você só deitar, às vezes, no escuro, ou deitar e
fechar o olho, sem mexer no celular, sem fazer nada, você já vai recarregar a sua dopamina. Você ficar ali Agora, quieto. por que é tão difícil deixar o celular de lado e fazer isso? Porque é muito estímulo, né? É a novidade, né? Esse é o problema. Que até a dopamina intermitente, a própria forma que as redes sociais foram construídas, né? É como se fosse uma roleta ali, né? É um cassino mesmo. Então você vai, né? Você pode abrir ali, qualquer momento tem o vídeo scroll, que vai quando veio o scroll infinito do Facebook, foi uma grande revolução ali. Mudou completamente, exato. Né? Sim. Começou no Facebook, né? Que é a novidade, o problema da novidade. Qual é o mesmo. próximo, né? Exato. E quais que são os exercícios? Assim, a gente falou um pouco aqui, meditação, Jogar o celular fora. Quais que são o que é mais indicado pra gente fazer, pra geração nova o que dá pra fazer do possível? Exatamente. Uma coisa que eu faço sempre que eu posso é essa prática que até o Dr. Huberman da Escola de Medicina de Stanford, né, neurocientista, ele fala que se chama Non-Sleep Deep Rest, que é, né, relaxamento profundo sem sono. E aí tem estudo mostrando que esse relaxamento progressivo que você faz, que pode durar de 10 a 20 minutos, ele pode recarregar... Sem dormir. Fechar o olho. Pode dormir. Dormir você também vai recarregar a dopamina, né? Mas não precisa dormir, né? Então, só de você deitar, e aí não é deitar mexendo no celular, né? Porque faz muita diferença. Que às vezes você acha que está relaxando, só que não é relaxante, aquilo lá é hiperestimulante. Então, só de você deitar e fazer qualquer tela ali, né? Na verdade, não só celular, né? Até mesmo TV. O ideal é que você esteja no ambiente desplugado ali. Exato, sem receber estímulo externo, que a gente chama. Então, aí você coloca a atenção interna, né? Então, você vai colocando a atenção na mão, no pé, e vai prolongando a expiração, que você vai estimulando mais o nervo vago, que vai acalmando. E aí você vai ver que você vai ter uma diminuição de batimento, você vai ter vários marcadores que estão indicando que a pessoa está relaxada. E aí você vai voltar mais energizado, como se fosse algo mais refrescante para o seu cérebro mesmo. Algo que pode aumentar o tom de dopamina também é água gelada, né? Então, por exemplo, cachoeira, você já for, né, cachoeira ou mar, você entra numa água gelada. Por isso que a trend do banho gelado tá bombando, é isso? Em tese tem um estudo, mostrando que você ficar muito tempo na água gelada, você tem um aumento sustentado, né? É difícil mensurar, né? A gente não tem tanto assim ainda, mas aquele desconforto ele vai ter esse efeito de mais energizar, porque vai aumentar ali catecolaminas, né? Então adrenalina também. Exercício físico, né? Então, às vezes uma sessão breve e intensa de 30 minutos de exercício físico, eu gosto de fazer muito isso antes de gravar às vezes, então, e aí parece que o melhor para isso é o aeróbico, né? A musculação é muito importante, mas para você... Então, você faz um aeróbico rápido e intenso, tipo o HIIT, por exemplo, ali, você vai ficar ali, vai durar por 2 a 3 horas, fica mais alerta mesmo, e... acho que é mais isso, assim. Eu gosto muito de fazer a respiração in-Hof, que você faz uma hiperventilação, aí depois solta o ar, relaxa. Então você vai induzindo ali. Eu já medi os meus níveis de estresse com um relógio que eu tinha, e aí você vai despencando o nível de estresse. É bem relaxante também. Isso é muito legal, cara. Agora, assim, uma coisa que é o que você falou um pouco do problema do vídeo curto, né? Mas assim, quando a gente vê um pouco desse tipo de conteúdo nas redes, muita gente olha e acha que é um checklist para você melhorar a sua performance. A gente está vivendo uma era da super performance. Assim, você tem que ser... Tudo você tem que dar um checklist para performance, né? Então, assim, é muito complicado isso, né? Porque por um lado você fala assim, putz, você tem que buscar dar uma equilibrada. Por outro lado, a pessoa vê e fala assim, não, se eu não fizer isso aqui, eu não vou performar, eu não vou estar atento. Hora, você tem que fazer você tem que fazer o exercício, aí você vai trabalhar, aí você toma um banho gelado. Nossa, E aí você dorme 12 horas, não dorme. Roda do hamster aqui, ó. Exato. Eu vi por acaso, uma vez eu fui botar no TikTok assim, polêmica Rafael Grata. Eu fui pesquisar para ver se tinha alguma polêmica com o meu nome. Aí eu vi um vídeo lá que, sei lá, tinha, acho que não tinha nem 10 mil visualizações, mas o cara falou, Rafael Grata é a chave para sua pobreza. Aí eu fui ver, eu fui olhar, entender. Aí ele falou, o problema do Rafael Grata é que todas essas coisas que você fala, não é isso que vai fazer você ganhar dinheiro. Você não é banho gelado, não é... E eu sempre falo, na verdade, o contrário. Eu falo, olha, eu não faço tudo isso sempre, e não é fazer tudo isso sempre. Então, né, pegaram fora de contexto, até tinha um pessoal até me defendendo lá nos comentários.
Mas que você vê muito hoje em rede social, né? Muitos blogueiros, tudo fazendo... Né? Eu não acordo 4 da manhã, eu não fico 10 horas de frente pro computador trabalhando. Mas como faz sucesso esse tipo de rotina, né? Nas redes sociais, exato. Né? Impressionante. Porque todo mundo faz, né? Mas acho que é um pouco da fórmula também, né? As pessoas buscam viraliza, as fórmulas. dá certo e tal. Não, e elas querem assim, então tá, se eu acordar cedo, se eu tomar o banho, se eu fizer o exercício, se eu for no eu vou chegar lá. É a busca do elixir, né? Exato. Tipo, o alquimista, a busca do elixir, sabe? Vai ter, essa é a chave, é isso. Vou ser bem sucedido, vou ser feliz e tal. E acho que também é traumatizante você não chegar, né? Porque é insustentável você fazer isso. A rotina é uma loucura, você fica exausto em alguns dias, outros menos. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. A alimentação que você estava falando, acho que também é uma coisa que deve gerar ansiedade nas pessoas, muito. Não, aí é menos foco, mais ansiedade. Desvirtuando o seu bordão aí, leva para isso. Não, com certeza. Agora, você, nas mentorias... E você escuta muito as pessoas, né? Agora que eu tô começando essa turma de mentoria. Né? Agora que eu tô... Mas eu já fiz, né? Lá atrás, no primeiro curso, tinha encontros também no Zoom. Mas sim, E como que é? Como tá a sua expectativa Tem um nome, em relação né, o programa? a isso? Como é que o primeiro que eu fiz mesmo, né? O maior assim até agora é o protocolo MFMA, né? Que é exatamente isso, assim, são as ferramentas, porque eu comecei fazendo ferramentas MFMA, que era exatamente coisas, que é o mais foco, menos ansiedade. MFMA é mais foco, menos ansiedade, e alimentações, né, coisas específicas. E aí eu fui vendo, não, acho que o buraco é mais embaixo. E aí eu trouxe o protocolo MFMA já justamente com a proposta de, não, olha, tem muitas outras coisas que, né, que você pode fazer que fizeram muita diferença para mim e tudo. Trouxe, né, coisas sobre estado de flow, E aí agora a mentoria MFMA, eu tô trazendo também, além da parte, né, são 3 blocos, mas assim, de qualquer forma, quem tá assistindo isso já acabou as vagas e eu realmente não pretendo abrir uma outra mentoria dessa forma, pelo menos. Mas assim, eu falo da parte de reprogramação mental, né, comportamental, a parte emocional, de traumas, né, e tudo. E aí também eu tô trazendo a parte que não tinha como não falar, que é a parte de devoção a um bem maior, que é uma parte para mim sempre fez muita diferença e eu tinha um pouco de vergonha de falar, porque no meio científico é mal visto às vezes você falar de Deus e tudo. E eu entendo o papel da ciência, né? Tem que questionar mesmo e tudo. Mas é isso que eu resolvi trazer e foi algo que foi muito eficaz para mim, né? Mas o Marcelo Gleiser nunca se recusou a falar sobre religião. E é um baita cientista. Exato. Mas causa estranhamento. Não tem como agradar todo mundo, né? Exato. Mas eu acho, mas não eu sei acho se eu respondi a pergunta. Não, eu tava falando um pouco da sua experiência nas mentorias, mas eu acho que muito das redes sociais é você ser autêntico, né? Ser quem você é realmente. O que eu pratico, assim, exato, o que você pratica, Então, achar essa conexão gera muita identificação. Sim, algumas pessoas vão se identificar, outras não, né? Exato, mas voltando a essa questão assim de hábitos, total, eu já me peguei várias vezes muito engessado, tinha que fazer isso, aquilo. Com certeza um equilíbrio, porque teve várias vezes que eu deixei para a última hora e hoje eu preciso gravar Reels para ter Reels para alimentar a página, porque eu estou sempre postando, que eu estou interessado no efeito composto de você postar vários Reels mesmo, efeito a médio e longo prazo, que eles vão entregando. Mas várias vezes eu já fiz de última hora, já escrevi ele de última hora, né, o meu quarto, às vezes eu não tinha feito a cama, estava bagunçado e não foi isso que afetou, né, a minha capacidade de produzir. Sim. Você fala muito sobre neuroplasticidade. Como que você... Explica um pouco pra gente, por favor, do conceito. E como que você conecta isso muito dos seus conteúdos e da conexão com neurociência e tudo isso. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de moldar a si mesmo, né? Então, é o cérebro que transforma a si mesmo. Então, isso para tudo, né, tanto para pessimismo quanto para otimismo, são circuitos neurais ali que a gente pode reforçar ou não. Então, você tem ali os circuitos da amígdala cerebral, que é a região de meio da ansiedade, e ela pode ficar literalmente maior mesmo. Você vai reforçando aquele circuito, você vai construindo mais redes neurais ali em torno da amígdala.
ou você pode também reforçar o córtex pré-frontal, que é a parte executiva, a parte de pensamento lógico, a parte que vai ser mais, que você vai ser menos desesperado, né? Até com ações, a gente estava falando, né? Com finanças. Então é tudo uma questão de prática, como se o cérebro, né, como eu falei, de forma metafórica, ele fosse como um músculo nesse sentido. Então você pode treinar mesmo o seu cérebro. E aí muito disso vai ser feito com práticas de escrita, porque você pode visualizar, né? Então tem várias formas de escritoterapia, tem vários estudos já disso. E também aí, eventualmente, com a prática, com os próprios pensamentos, né? Então você pode parar ao longo do dia ali, parar, observar, e aí eventualmente vai ficando cada vez mais fácil você observar os seus pensamentos, né? Então a questão do pensamento é muito assim da filosofia taoísta, né? Ou de filosofias orientais que falam, né? Então se eu falar para você, para qualquer pessoa, você para de pensar agora, você vai observar que não, pera, você não parou de pensar, você vai observar que você ainda está pensando. Então você não é os seus pensamentos, né? Você é o observador por trás dos seus pensamentos. E então acho que é muito essa questão, porque aí você consegue viver um estado que vai ser muito mais independente de circunstâncias externas, né? E aí eventualmente você vai aumentando cada vez mais seus níveis de bem-estar, vai reforçando os circuitos neurais de gratidão, porque isso é muito interessante até falar do ponto de vista de finanças. A gente é muito mais guiado, né? As emoções negativas têm um impacto muito maior. O livro Psicologia Financeira fala disso, do que as emoções positivas. Então, a gente sofre muito mais com uma perda financeira do que fica feliz com um ganho financeiro proporcional, né? Com certeza. Né? Porque a gente esquece, é a sobrevivência, né? A gente está focado em sobreviver e se reproduzir, né? Mas você acha que tem um pouco de relação com a gente, com isso do estímulo, da gente sempre querer ver o lado bom de uma forma meio maluca mesmo, assim? Porque, por exemplo, a gente está investindo. Então, na nossa cabeça, você está achando que aquilo vai subir e você vai ganhar. Então, se você ganha, você fala, beleza, é o que eu esperava. Tá tudo certo, tá no caminho. E aí você nem tá tão estimulado, porque você só pensa, isso aqui ia dar certo mesmo, né? Eu fiz pra isso. Deu errado, o mundo caiu. Assim. E aí a gente não consegue reagir da mesma forma, entendendo que a renda é variável, né? Sim. E o nome já diz. Pode subir ou pode cair. E aí a gente faz isso. Pode ser um pouco por causa disso? Faz sentido, né? A gente cria uma expectativa, né? Com certeza, uma expectativa de que o mundo deve alguma coisa pra gente, né? Tipo, tem que botar aqui, tem que dar dinheiro, né? E também eu acho que essa coisa de querer acumular recurso, né? Então, mais e mais recurso, né? Ao invés de né? Porque evolutivamente faz sentido você parar pra pensar quando a gente morava, né, em tribos e tinha que caçar comida, né? Tipo, beleza, mais mantimento, próximo, mais mantimento, opa, perdi, não, caramba, né? A perda, né, vai mover, porque a perda podia significar a morte mesmo, né? Daquele grupo, né? Então, né? Tanto que a rejeição social, ela é similar no cérebro à dor física. É bem claro na literatura isso, né? Porque a gente ser expulso da tribo poderia significar mesmo, acabou, esses seus genes ali não vai mais ser passado adiante, né? Então, mas como você faz sentido, fim da linha, né? É um senso de merecimento, né? A gente acha que realmente o mundo deve a gente alguma coisa, ou que, né, faz sentido. Agora, você contou pra gente no começo que você sempre foi poupador. Você continua poupador, tem investimento? Como é que tá a sua carteira? Não precisa falar quais os ativos, mas como é que você... Eu falo também. Eu tenho uma boa parte em renda variável, porque eu sou jovem, tenho 31 anos, né, e tudo. Então, um dinheiro ali que eu não penso em tocar nele em 10 anos. Pelo menos 10 anos eu deixo ali, não é nem pra olhar. Mas você vai fazendo aportes ali... Vou fazendo aportes, né? Mas agora, com esse momento aí também, aí eu tô botando mais em renda fixa mesmo. Mas você falou pra gente nos bastidores aqui que você é um investidor de ETF. ETF, exato. Por que você escolheu o ETF? Cara, então, a gente nem sabe o que é o ETF. O meu pai que me explicou. O ETF é um Exchange Trade Funds, né? Então, são fundos que compram de fundos, né? Então, corrija se eu estiver errado, né? Mas, então, o ETF, por exemplo, que eu invisto é o IVVB11, e ele compra
da SP500, né? Se não me engano. SP500. Então ele compra o índice, né? O índice das 500 principais ações da Bolsa Americana. A gente explica o ETF aqui como se fosse uma caixa de bombom. Exato, caixa de bombom. Caixa de bombom, porque assim, cada bombom é uma ação e a caixa de bombom é o ETF, que tem várias ações ali dentro. Então a gente achou... Você faz conteúdo também? A gente faz tudo aqui. Eu já vi, você falando da caixa de bombom, eu vi um vídeo seu. Não fui eu, mas a gente faz tudo aqui. Vídeo, mas essa analogia é muito boa da caixa de bombom. O ETF é basicamente isso. Em vez de as pessoas ficarem escolhendo bombom na prateleira, ela vai lá e escolhe a caixa de bombom. Sim. Então, e compra todos os bombons. Por ação, porque você tem que olhar cada empresa, ver os dados, fundamentos, né, desempenho da companhia e tal. Você tem um índice que é formado por um conjunto de ações e aí forma um ETF, que é o produto que a gente compra aqui na bolsa direto, não precisa abrir conta lá fora, você compra aqui, então na sua corretora. Então é mais fácil diversificar a carteira e não ficar preso a um ativo, né? Exato. Que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né, de diversificar a carteira, né? Quanto mais diversificada, menos risco de impacto, né? Porque de um lado você vai ter a volatilidade, vai impactar algumas ações, mas diversificada você vai se protegendo ali, né? Então você fez essa opção no ETF. Tem o World 11 também, tem VB11, tem Bito 39, eu comprei vários ETFs aí. E aí um erro que eu tive, assim... Às vezes a gente quer ter grandes ganhos, né? Porque eu fiquei muito mal acostumado. Porque em 2024 eu peguei esse crescimento, né? Sim. Então, desde quando eu comecei a botar na bolsa foi muito bom. A bolsa é ótimo, pô. E é ótimo, né? A longo prazo. Mas assim... Não estava acostumado com a variação, né? Aí eu fiz um grande aporte em Bolsa Mundo e também alguns ETFs da Bolsa Americana e tudo. Nasdaq e tudo. E aí caiu... E aí foi uma lição boa, porque assim, é isso, né? Você acha que você vai ter um grande ganho, beleza, você pode ter, mas tem que estar pronto para uma grande perda também, né? Mas aí, você manteve a calma ali ou você... Mantive. Segurou? Comprou mais? Não, aí também já é demais. Eu comprei um pouco mais, aí caiu mais, eu não... Aí dá muita ansiedade. Esse negócio de comprar em queda, o pessoal acha que... Porque você só sabe que é uma queda mesmo depois, né? Você não sabe se ainda Qual que é o limite da queda, Cara, né? pode ser mais, né? Sim. É bizarro. Mas é você mesmo que faz os seus investimentos? Você tem ajuda? Assim, Como que você faz? O meu pai, ele lê, ele acompanha conteúdo, assim, e eu vejo o que ele tá investindo e eu vou vendo, assim. Mas ele me fala, assim, um pouco, né? E aí Mas seu pai é um investidor, ele gosta do assunto? Sim, ele gosta bastante, ele acompanha vários conteúdos de investimento e tudo. Ele já viu, acho, o podcast de vocês, tudo. Que legal. Muito legal. Agora, porque eu sei que a gente já falou disso no começo, mas porque você falou, né, que lá atrás você já colocava uma parte do que você juntava em renda fixa. Sim. E quantos anos você tinha quando você fez seu primeiro investimento, seja lá no que for? Deve ter uns 10 anos, mais ou menos, assim. Então, um pouco mais de 10 anos. Eu tinha 20, agora tenho 31. Anos não é normal, né? Assim, não começar... No cenário, não é normal. Não é normal para o sim. jovem hoje que tem acesso a muita informação. Há 10 anos atrás... Menos, né? A base vem crescendo, mas ainda é pequena. Bem pequena. Mas a oferta de conteúdo é muito maior do que era 10 anos atrás. Assim. Então, seu pai realmente deve ter sido a pessoa que te estimulou. Ele sempre foi um cara que sempre viveu abaixo dos meios, né? Sempre que gastou menos do que ganhava. Juntar, sempre juntando e ao longo do tempo. E aí eu via isso. E aí, enfim, ele já tava nessa questão de bolsa. Até porque ele também morou 4 anos nos Estados Unidos, então ele teve uma noção da cultura americana. O mercado de ETFs lá é gigantesco. Ele deve ter observado muito isso lá. É muito grande. Sim, imagina. Não, com certeza. Agora, você, hoje, basicamente, você está como produtor de conteúdo. Você produz conteúdo e a sua fonte de renda vem daí, a maior parte. Sim, ou você, agora formado, já está pensando em, vou montar uma clínica, vou fazer... Quais são os planos ali, além do conteúdo? É claro, sim, né? Clínica pode ser interessante, abrir uma clínica, colocar investimento e contratar profissionais, isso é interessante. Agora, a prática médica em si, como eu falei, que eu precisava em fazer psiquiatria, não me identifiquei, muito até pelo meu perfil também. Eu gosto muito de criar mesmo, fazer vídeos, eu gosto disso, eu gosto de pesquisar,
né? Eu fico olhando diferentes assuntos, consumindo muito conteúdo gringo também, olhando no YouTube, vendo vídeos de neurociência, do Huberman, né? E várias coisas assim. Então eu gosto dessa prática, esse dia a dia para mim. E então, assim, para mim faz mais sentido eu colocar meu tempo nisso, até do ponto de vista de impacto positivo, que eu acredito que vai ter mais do que eu atender no 1 a 1. Né? Então, atualmente tem os meus infoprodutos, né? Que é o protocolo. Aí eu lancei um desafio também no começo do ano agora. E aí tem a mentoria agora. E a gente está planejando construir uma comunidade. Né? Então, não sei quando que esse vídeo vai no ar, mas talvez a comunidade já esteja aí. Como que vai ser isso? Conta, porque a gente vai, talvez, em primeira mão, hein? Sim. Primeira mão. Eu nunca falei disso mesmo, não. Nem sei se você já tá falando, mas é isso. A comunidade, a ideia é ter lives comigo ali, além do conteúdo base que eu também vou alimentando ali, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse boom do Instagram, né? É muito bizarro isso do Instagram, assim. Você vê, o YouTube, ele já tá na humanidade há muito mais tempo. Sim. Né? Então, se você ver o Nassim Taleb, ele fala disso, né? Coisas que estão há muito mais tempo tendem a ficar por mais tempo. Já o Instagram, ele tá há poucos anos e esse fenômeno do influenciador brasileiro fazendo essas quantidades desproporcionais de dinheiro, que é isso, tem que falar a verdade, ninguém fala isso, né? É bastante. As pessoas e até porque são pessoas que têm milhões de seguidores, exato, né? vai ser proporcional, é uma grande audiência, né? Muita gente, quando é engajado mesmo. E aí, eu não sei quanto tempo vai durar isso, porque é uma realidade que nunca existiu. O YouTube não era assim, se for ver youtubers antigos no Brasil, alguns grandes, beleza, né? Sim. Mas esse fenômeno, né, dos vídeos rápidos ali e tudo, a atenção das pessoas está muito nisso, tanto que as redes de televisão, né, e tudo estão tendo problema de audiência. Você produzia conteúdo, mas você não tinha a preocupação do viral, né? Hoje o viral é o do vídeo curto, exato. Que é importante, né? Assim, você lembra qual foi seu primeiro viral? Foi o da cambalhota? Cara, o primeiro viral, assim, que deu uma furada na bolha foi um da pendurada. Eu falei sobre os benefícios de pendurar, para descobrir a coluna no ombro. Aí depois eu fiz um na praia, os benefícios da praia, sobre você respirar ali os íons, né, do cisalhamento da água mineral e da água mineralizada. E aí, mas o primeiro que, assim, estourou mesmo, explodiu mesmo, assim, foi o do shopping. Que é o da cambalhota. Eu não dei cambalhota nesse, depois eu fiz um de cambalhota. O da cambalhota é bom. É bom, mas o primeiro do shopping foi que eu vi um vídeo gringo de um cara que ele ficava imitando GTA. Então, tipo assim, como se estivesse jogando videogame, mas falava com as pessoas no meio da rua. Era muito engraçado, prendia a minha atenção. E aí eu vi um que o pessoal fala assim, pô, mano, você não tem medo de nada não? Aí ele, ninguém tá nem aí pra você. Aí ele vai no meio do shopping falando, e aí, galera, não sei o que, vai começar falando com todo mundo. Eu, caramba, mano, isso é genial. Aí eu tive a ideia de linkar isso com o meu conhecimento de psiquiatria da ansiedade social, que o tratamento para ansiedade social é terapia de exposição. É mesmo? É se expor gradualmente, né? E aí eu juntei os dois. Então, quando você junta o tratamento humor... de choque esse. Né? Isso é bizarro. Quando você junta o humor, né, com o conhecimento e você entrega ali, aí fica uma combinação muito poderosa. Esse vídeo, ele explodiu mesmo. Deu dezenas de milhões de visualizações, um vídeo curto, né? E aí foi, assim, centenas de milhares de seguidores... E aí, marcas indo falar comigo, foi esse vídeo. Mas, assim, foi o meu overnight success, depois de meses ali trabalhando de graça. Eu já estava ali há quase um ano fazendo vídeos sem ter um retorno bacana. Fazendo muito vídeo mesmo, assim, me dedicando integralmente a isso. E antes eu já fazia conteúdo já desde 2020. Isso foi 2023, só que foi virar mesmo, né? E eu vejo isso muita gente vê, assim, me vê hoje... E aí muita gente fala, pô, vou começar a fazer vídeo. Aí a pessoa começa a fazer vídeo. Aí depois de um mês, ela para. Sim. Porque ela acha que em um mês ela vai ter esse resultado. Cara, não é assim, né? Mas é isso. Já entrevistou bastante gente aqui que construiu carreira como produtor de conteúdo. E é muito isso, né? Muita relação antes de... Porque é estourar, isso, a competição é muito grande, né, também. Então, mas é isso, eu não sei quanto tempo vai durar esse boom. Então, a ideia é você ter pessoas fidelizadas numa comunidade, né? Tanto que são os leads, né? Os leads hoje as pessoas trocam dinheiro por lead, né? Para ter justamente que é
é uma moeda de troca, de certa forma, ali, né? Então, Mas aí você tem um monte de marca agora parceira ali, né? Tipo, de suplemento. Aí virou... Aí começou a virar mesmo o lado influenciador ali, né? Sim, tem as marcas, né? Todas as marcas, assim, eu uso, eu acredito, todas as marcas que eu trabalho. E também já recebi proposta de bet, dessas coisas, né, de outras, dessas marcas aí de coisas de aposta. E nunca trabalhei com isso, neguei todos. Obviamente, né, seria um grande tiro no pé, assim, seria muito... Ia ser uma surpresa para sua audiência. Mas, assim, é isso, tem as marcas e tem os infoprodutos, né? Então, essas são as fontes aí. Já deu para fazer 1 milhão, já? Pô, essa é a pergunta que a gente sempre faz aqui. Cara, já... Como é que foi fazer o primeiro 1 milhão? Pô, ele já esperava, a gente já falou não, aqui. Ele falou que foi... ele já falou que o ganho não é tão... o ganho a gente já espera. Não, mas 1 milhão é 1 milhão, né? Não, foi legal, assim. Mas é aquela coisa, assim, né? Foi legal ver também que isso não muda o seu estado interno, né? Tipo, sua paz interior, você vê gente com 100 milhões que é extremamente infeliz, né? E tá sempre buscando mais, e muito infeliz e não realizado, e pessoas que eu nunca trocaria a minha vida por essas pessoas, bilhão às vezes, e pessoas que não têm, né, 1 milhão, mas não, acho que assim, acho que é uma coisa que é legal você ter, né, saber que você tem um pouco mais de segurança financeira, apesar de que a gente nunca sabe o dia de amanhã também, né? Então Sim. Mas você fez uma extravagância assim com dinheiro, já que você ganhou? Deixa eu ver. Cara, comprar. Eu nunca comprei nenhum carro de luxo, assim, essas coisas. Não... Mas nada de você, isso aqui eu queria muito, vou comprar agora. Deixa eu ver. O que eu queria muito fazer era viagem para Europa, né? Aí eu fiz, mas eu sempre investindo em experiências, assim, sempre realmente colocando como eu posso maximizar. Que é uma extravagância hoje quando a gente olha para o valor da moeda. Mas assim, não fui de primeira classe, tipo, vários influenciadores vai tudo de primeira classe, tudo tranquilo, assim, pode ser que eu vá também, tranquilo, mas investindo em experiências, porque eu acho que o dinheiro realmente ele pode não trazer a felicidade, mas ele tem a capacidade de amortecer o estresse. Ele amortece muito o estresse. Se for inteligente com ele, você vai ficar em hotéis bons, né, localização boa, você vai não se preocupar, assim, acho que é muito isso, assim, não se preocupar muito, tipo, tá bom, cara, pago a conta. Não, evita briga, né? Evita briga. Tipo, coisa, mais em perda viagem, de tempo, assim, né? Exato, sabe, exato, então não tem que pensar Não tem na muito. volta eu pego, você pode pegar na hora. Eu ainda tenho muito desses circuitos, tem assim, disso, porque, tipo, até pouco tempo atrás eu tava morando com os meus pais, né, e não tinha nenhuma independência financeira, com 28 anos. É uma mensagem para quem tá vendo isso, pô, 28 anos, tava lá sem ganhar nada, fazendo medicina, estudando, né, e aí, graças a Deus, né, ele teve esse retorno, mas acho que é isso, assim, né? Ainda tem os circuitos antigos de escassez, então ainda tô tentando quebrar esse ciclo. Encontrando um equilíbrio aí, mas acho que extravagância foi essa questão de maximizar experiências, assim, comida, né, em restaurante, legal, ou hotel, conhecer essas lugar coisas. bacana. Né? Exato, Mas carro, assim, eu nunca tive, assim, é legal, né? E muita gente fala, pô, a pessoa que tem às vezes uma BMW, um carro assim, falam, mas é porque eu gosto de carro. Cara, não é assim. 98% das pessoas que têm esses carros, nada contra, mas é porque elas gostam da sensação que elas têm socialmente de estar com aquele carro luxuoso, tudo. Nada contra, né? Tranquilo, mas assim, eu acho que no momento para mim não faria muito sentido eu imobilizar esse dinheiro. Até pensando, né? Porque eu acho que é muito isso. A principal questão do dinheiro é você amortecer o estresse e não ter preocupações financeiras. Isso me atrai muito na questão da prosperidade, você não ter preocupação financeira. Fazer o que você quer fazer, né? Sim. Não é para você não fazer nada, né? Falam tipo isso, né? Você educar os seus filhos para eles poderem fazer o que eles quiserem, mas não para eles não precisarem não fazer nada. Exato, Então, cada vez mais o conteúdo vai ficando mais genuíno, né? Porque se eu tivesse mesmo recursos infinitos, tipo assim, chegar num nível muito bom, e essa é uma pergunta muito boa que eu acho que todo mundo deve se fazer, e é o que me fazia. Se eu tivesse recursos infinitos, o que eu faria? Eu viajaria o mundo com câmera, vlogando tudo.
tipo, ficando nos melhores lugares. Tudo. Imagina, assim, chegar num nível que tem jatinho particular e tudo, e o cara vlogando tudo, e falando sobre saúde mental, estilo de vida, tudo, e conhecendo a Ásia, e ficando, assim, sem ter que pensar em nada, se preocupar em nada. Eu faria isso. Ainda não tô nesse nível, né? Mas é legal saber o que você faria pra você mirar. Vai ficando mais genuíno, né, o conteúdo, né? Você não tem a preocupação de gerar dinheiro. Não tem que vender essa fazer marca. O que você gostar, né? Dá na telha. Sim. Exato. Rafa, a gente tá seguindo pro fim. Massa. Eu queria que você deixasse uma última mensagem linkando um pouco com o que você estava falando agora, assim. Como lidar com a ansiedade em relação à vida financeira. E aí, fazer um paralelo um pouco com o que a gente falou no meio, sobre o dinheiro ser muito visto como vilão, assim. Como ele pode também te proporcionar calma, tranquilidade, prosperidade, tudo isso que te ajuda na saúde financeira, assim. Tenta fazer um paralelo de tudo isso numa mensagem final aqui para ajudar as pessoas realmente a fazer essa conexão de dinheiro com prosperidade, com uma vida melhor, mas ao mesmo tempo de uma forma saudável. É muito sobre entender que a gente não vai levar nada disso, né? Então, realmente não se apegar, né, aos números ali, mas entender que muito provavelmente você vai viver até os 70, 80, às vezes 90 anos. Então, eu acho que é esse equilíbrio aí, né? E não ver como um vilão, ver como um recurso. E aí já entra também a minha parte, a minha crença, que sempre foi para mim, serve muito bem, a ver o exemplo do arquétipo crístico de Jesus como um exemplo de como usar a forma, né, como usar esses recursos, né, também para você gerar situações de ganho-ganho com as pessoas e às vezes só de entregar mais também para as pessoas, não se preocupar muito com às vezes, quando você estiver numa posição, né, confortável, não se preocupar tanto. Mas acho que é isso, assim, eu não sei se não respondi muito bem, mas... Tá ótimo. Acho que você juntou tudo que você acredita dentro de uma resposta. Acho que é um desapego saudável, né, junto com... porque quando você desapega, né, do resultado, eu tenho que ter tal dinheiro, quando eu tiver tal dinheiro, quando eu tiver tal valor, finalmente vou ser feliz. É infinito, sempre vai ter mais e mais, né? A pessoa que consegue alugar um jatinho, ela vai querer comprar um jatinho, depois o cara vai querer comprar um iate, depois não tem fim, né? Então, eu acho o objeto da conquista muda a cada conquista, né? Exato. Na verdade, no final é isso, né? Mas se você atrelar a sua dopamina ao processo, né, em si, né, ao que você está entregando ali, qual é realmente o seu presente para o mundo, o que vai ficar para a posteridade, que é isso, né? No caso de vocês estão fazendo esse podcast aqui e tudo, que é muito legal. E aí você entra no flow ali, você não está muito preocupado, né? E aí realmente a chance vai ficar mais genuíno e aí a chance de você prosperar é muito maior também, né? Porque você vai estar entregando muito valor para as pessoas, você vai estar sendo meio que um canal só de uma força maior, que eu chamo de Deus, né? Alguns chamam de universo, enfim, mas está sendo só um canal ali. E você entra naquele estado de flow mesmo, despreocupado com o resultado, mas entregue ao processo. Então eu acho que essa é a principal dica, assim, de realmente desapegar do resultado na medida do possível e se entregar ao processo que seja e ter fé, né? Continuar, pensar que a longo prazo o esforço, porque a gente nunca esteve numa era que é tão fácil ser bem-sucedido, mas também que é tão fácil você ser distraído. Então é tão fácil a gente se distrair, mas é muito mais fácil também a gente ter sucesso, no sentido de ter muita gente consumindo a rede social. Então usar essas ferramentas a nosso favor, né? Então é isso. Agradeço. Adorei. Muito bom. Obrigado. Obrigado Muito vocês. obrigada por vir. Mais Volte foco, menos sempre, ansiedade, inclusive nos investimentos, certo? Sem dúvida. Mais foco, menos ansiedade, mais investidores no Brasil. É isso aí. Obrigadão. Obrigado, Rafa. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado.